Eu cumprimento a todos meus amados irmãos com a santa, bondosa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede a todo o entendimento. A equipe de evangelismo Palavra de Vida, mais uma vez, está ao vivo, aqui diretamente da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, para vos transmitir uma poderosa e substancial palavra da parte de Deus. Aleluia! E nesta tarde, hoje, nesse dia 27 de novembro do ano de 2020, nesta sexta-feira, hoje é sexta-feira, graças a Deus chegou esse dia abençoado e vida que segue. A palavra que nós temos da parte de Deus para os nossos corações é a sabedoria de Deus. A lição, nós queremos ler como base, a lição de número 9 que nós estamos estudando, que tem como título Jó, a inescrutável sabedoria de Deus. Jó, a inescrutável sabedoria de Deus, é a lição de número 9 desse trimestre, que tem como título a fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó. Essa lição está falando exatamente da vida de Jó, do livro de Jó. E a lição que nós vamos estudar nesse domingo é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O texto áureo é o seguinte, diz assim, Jó capítulo 28, versículo 28 diz: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. O temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. É o texto áureo da lição de número 9. Aleluia. Deste domingo que nós vamos estudar. E este texto áureo tão bonito está em Jó capítulo 28, versículo 28. Nós queremos ler ainda mais com os irmãos o livro de Tiago. Tiago, a carta de Tiago, irmão carnal de Jesus, capítulo de número 1, versículo 5, que diz: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto a sabedoria acertada. Repetindo, Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto a sabedoria acertada. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda o sábio Salomão escreveu em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, como o Jó aqui está falando, como está escrito aqui no livro de Jó, capítulo 28, versículo 28, o que é que ele está dizendo? Aleluia! O temor do Senhor é a prudência, e apartar-se do mal é a inteligência. E o sábio Salomão, em Provérbio 9, 10, ele está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vamos ver, primeiramente, o que é temor do Senhor? O que significa essa palavra temor? Se você for procurar no dicionário da língua portuguesa, a palavra temor, você vai encontrar se referindo com relação às coisas da terra. E você vai ver duas explicações para temor no dicionário da língua portuguesa. Primeiro você vai ver escrito assim, o primeiro significado que está lá no dicionário da língua portuguesa é medo e espanto, que é o que o ser humano tem com relação a animais ferozes,
alguma coisa assim que de repente ele se assusta, que por isso que está escrito medo e espanto. Mas aí tem, na segunda explicação do dicionário está escrito temor de Deus. Aí você vai ver que o significado de temor de Deus no dicionário da língua portuguesa é, primeiro significado, reverência. E quando você vai ver no próprio dicionário o que é reverência, você vai ver que é respeito. A palavra reverência significa respeito a Deus. É o que o crente, é o que o servo de Deus tem para com Deus. Ele não tem medo e nem espanto de Deus, mas ele tem respeito. Reverência é respeito a Deus. E você vai ver também que tem um segundo significado para a palavra temor de Deus. Esse segundo significado é zelo. E quando você vai ver o que é zelo, você vai ver que é cuidado. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É um cuidado que o crente, o servo de Deus, tem para com as coisas de Deus, em especial para com o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. E você vai ver um terceiro significado para a palavra temor de Deus, que é pontualidade. Então, no dicionário da língua portuguesa, a palavra temor de Deus é reverência, que significa respeito, é zelo, que significa cuidado, e é pontualidade nas coisas de Deus. Mas temos o estudo, o temor do Senhor. O temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços da morte. Isso está em Provérbios, capítulo 14, versículo 27. Encontramos as expressões semelhantes a esta, frisando a importância do temor do Senhor. Mais de 25 vezes na Bíblia, a maioria no livro de Provérbios, o temor de Deus não é um pavor irracional, o medo, respeito ou reverência. Ele é um respeito e uma reverência que vem de uma apreciação das qualidades de Deus. Ou seja, o crente, o salvo, ele tem uma apreciação, uma admiração pelas qualidades, pelos atributos de Deus, e por isso ele respeita. É a primeira explicação. Porque Deus é santo, justo e poderoso, aleluia. Por essa santidade de Deus, por essa justiça de Deus, por esse poder de Deus, e qualquer ser humano deve sentir respeito profundo para com o Criador e juiz de todos, como está em 2 Crônica, capítulo 19, versículo 7 até o 9. O temor do Senhor traz entendimento e nos protege dos maus caminhos, como está em Provérbios, capítulo 28, versículo 28. Provérbios, capítulo 19, versículo 23 e 24. Aleluia. O respeito a Deus nos dá motivo para evitar o pecado em nossa vida. Aleluia. O respeito a Deus nos dá motivo suficiente para nós evitar o pecado em nossas vidas. Por quê? Porque Deus não aceita o pecado. O pecado não entra na presença de Deus. E nós, como filhos de Deus, servos de Deus, propriedade exclusiva do nosso Senhor, Deus poderoso, sabendo que Ele é santo e que nele não há pecado, nem variedade de pecado, e que Ele abomina o pecado, e que o pecado é inimigo de Deus e Deus é inimigo do pecado, então nós devemos ter o mesmo sentimento que Deus tem para com o pecado, abominar o pecado, nos afastar do pecado, aleluia, por amor ao nosso Deus, por respeito ao nosso Deus, aleluia. Isso é temor de Deus. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Provérbios 16:6. O que é que está escrito? Pela misericórdia e pela verdade nós expia a culpa, ou seja, nós fica atento, olhando a culpa, o pecado,
E pelo temor do Senhor, quando nós percebemos o mal, a semelhança de Jó, nós nos desviamos do mal, nos desviamos do pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O temor de Deus nos leva a evitar o pecado, a não pecar contra Deus. É o temor, que é o respeito, que é a reverência, que é o respeito, que é o zelo, esse cuidado e que é essa pontualidade. Aleluia! Vários trechos os descreve como a base da sabedoria. Provérbio 1:7 e o 9 e o 10 e o Salmo 111, versículo 10. Ele fala que o respeito, o temor ao Senhor é a base da sabedoria. Então, se você quer ser um homem sábio, se você quer ser uma mulher sábia, se você quer ser um crente sábio, você tem que montar uma base. E se você quer ser sábio, a base para a sabedoria, a base é o fundamento, a base é o alicerce, a base é o baldame da construção, é o alicerce, é o fundamento, é as colunas que sustentam a construção. Por isso, para que eu e você, nós venhamos nos edificarmos como homens sábios, como mulher sábia, aleluia, nós temos que montar primeiramente uma base, um alicerce, um fundamento. E o fundamento, a base, o alicerce de um homem sábio, de uma mulher sábia, é temer a Deus, é o temor de Deus, que é o respeito, que é a reverência, que é o zelo, que é o cuidado pelas coisas de Deus. Se você não tem esse respeito, essa reverência, esse cuidado, essa pontualidade nas coisas de Deus, então, aleluia, você como um homem sábio, como uma mulher sábia, você está sem fundamento. E se você edificar uma casa e não fundar, não edificar ela, não firmar na rocha que é Jesus Cristo, aleluia, essa casa, ela vai ser derrubada quando vier a tempestade e o vento. Portanto, se você não tiver como base para ser um homem sábio, uma mulher sábia, o temor de Deus, então, para ser sábio, então você pode até adquirir um pouco de sabedoria, mas por qualquer vento que vier, essa sabedoria será levada e destruída. Aleluia. E você se tornará um homem e uma mulher tolo e tola. Qualquer doutrina ou prática que desvia os nossos olhos de Deus pode destruir o temor do Senhor. Qualquer doutrina ou prática, ou ensino ou prática. Se eu ouvir o ensino, ou se eu praticar qualquer coisa que venha me desviar os meus olhos de Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então qualquer doutrina ou atitude, prática que venha me desviar os meus olhos de Deus, pode destruir esse temor, que é a base da sabedoria. Aleluia. Esta foi a preocupação dos israelitas quando pensaram que alguns dos seus irmãos estivessem caminhando para a idolatria. Josué capítulo 22, versículo 25. Da mesma forma, o materialismo e doutrinas que minimizam a importância de Deus diminui a reverência por parte de suas criaturas. Cada pessoa tem a opção de buscar conhecimento de Deus para aumentar o seu temor do Senhor. Conhecimento de Deus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, quando nós estudamos a palavra do Senhor, quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós estamos buscando conhecimento de Deus para a nossa vida espiritual. E buscando conhecimento de Deus, crescendo no conhecimento de Deus, nós estamos crescendo no temor do Senhor.
Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Salmo 34, versículo 11. Da mesma maneira, podemos rejeitar esse entendimento e desprezar o temor de Deus. Se nós rejeitar esse entendimento, esse conhecimento, essa inteligência, nós vamos rejeitar o temor de Deus também. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, porquanto aborrece o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Provérbios 1, 7 e o 29. Provérbio 1, capítulo 1, versículo 7 e o 29. Aleluia. Diz, aleluia, que os loucos desprezam a sabedoria. Tem que ser um louco mesmo. Não pode estar em sã consciência alguém para desprezar a sabedoria do Senhor. Salomão ainda não tinha essa sabedoria. E Deus disse para ele: Salomão, pede o que tu quiseres que eu vou te dar. E ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. Me dá sabedoria para eu saber entrar e sair diante do teu povo Israel. Deus ficou admirado com a atitude de Salomão, porque não lhe pediu riqueza, não lhe pediu poder sobre seus inimigos, mas pediu sabedoria. E Deus disse que daria a ele sabedoria, que antes dele e depois dele não haveria homem tão sábio quanto ele, mas também lhe daria riqueza e poder. Louvado seja o nome do Senhor. Esse respeito para com Deus é essencial. Esse respeito, que é o temor de Deus, que significa reverência, que é respeito, que significa zelo, que é cuidado e pontualidade, é essencial para o crescimento da igreja. Se a igreja não tiver isso, se o pastor da igreja, os obreiros da igreja, a liderança da igreja, juntamente com todos os membros congregados que formam a igreja, o corpo de Cristo na terra, se não tivermos essa reverência, se não tivermos esse temor, esse respeito para com Deus, aleluia, não temos a menor condição de crescer, nem em números reais de membros e congregados, muito menos na graça e no conhecimento do Senhor. Como observamos na igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, pessoas que já conhecem a palavra e demonstravam o temor do Senhor, naturalmente falarão a outros, oferecendo-lhes a mesma esperança. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Então nós vemos que eles tinham esse conhecimento, esse temor, e eles falaram para outras pessoas também. Aleluia. O temor do Senhor, aleluia, o temor do Senhor é o valor essencial da vida. Não adianta colocar outra coisa em primeiro lugar. Trata-se de um princípio racional. O temor do Senhor é um princípio, como eu já disse, é o início, é a base, é o fundamento, é o alicerce, é o baldames da construção. Se nós colocar qualquer outra coisa como início, como base, para sermos sábios e sábias, não vai ter sucesso. A base da sabedoria é o temor, que é o respeito a Deus, e não tem outra solução. Isto é, se nós rejeitar o temor do Senhor, o respeito a Deus como base, nós estamos também rejeitando a palavra de Deus. E, aleluia, e passamos a viver confiando nas instruções humanas. E isso será muito ruim se nós deixarmos de temer a Deus, de confiar na palavra do Senhor e passarmos a confiar e ter como base e regra de fé para nossas vidas as instruções, os ensinamentos de homens.
instruções humanas. A sabedoria da vida, portanto, reside em se arrepender do pecado e confiar em Jesus Cristo. Aleluia! Isso é a sabedoria da vida. Ela consiste, a base, o fundamento dela é arrepender-se do pecado. O ser humano tem que se arrepender do pecado e confiar em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida e viver uma vida íntegra e consagrada na presença de Deus. Isso é temor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que significa temer ao Senhor? O que significa temer ao Senhor? Em primeiro lugar, precisamos saber o que não é temer a Deus. O que não é temer? Temer ao Senhor não significa ter medo, aterrador, né? De chegar a tremer as pernas baixas, aterrador de Deus. Ou obedecê-lo com terror de sua vingança. Obedecê-lo por medo de ele vir castigar nós. Há uma enorme diferença entre o medo das consequências do pecado e o temor ao Senhor. Nós não podemos respeitar a Deus, aleluia, por medo da consequência do pecado, e sim pelo respeito, pelo cuidado e pela pontualidade que nós temos para com Ele, pela nossa comunhão, pela amizade. Por reconhecermos o amor de Deus, é que nós temos que temer a Ele. Temor consiste em um relacionamento de reverência. Temor é reverência, e reverência é respeito. E é um respeito, é uma reverência transparente e obediência. Então, temor também é obediência ao Senhor. É um relacionamento encorajador e fortalecedor. Aleluia. Quem teme ao Senhor se torna forte. O crente que teme a Deus, ele não é um crente fraco, ele é um crente forte. O que significa, biblicamente, temer ao Senhor? Em relação a Deus, ter um profundo sentimento de respeito pela santidade de Deus. Isso é temor. É temer a Deus, é ter um sentimento de respeito, de reverência, de cuidado pela santidade dele. O meu Deus é santo, eu tenho que dizer. O meu Pai é santo, eu tenho que dizer. E eu tenho que ser santo, porque é isso que o apóstolo Pedro me aconselha a fazer. Eu tenho que ter o mesmo sentimento que Deus tem com relação ao pecado. Santo é separado do pecado. Santo é separado da corrupção, do mundanismo, da vaidade, de tudo que não presta. Exclusivamente para o serviço de Deus. O crente é propriedade exclusiva de Deus, é templo e morada do Altíssimo Deus. Deus não é um carrasco para nós ter medo dele, terror, espanto, meu Deus, lá vem o chefe, lá vem... Não. Portanto, não devemos ter medo dele. Terror, espanto, meu Deus do céu. Mas sim, reverente temor. Reverente temor significa reverente respeito. O medo de Deus nos põe a caminho do esfriamento espiritual. Se o crente tem medo de Deus, não peca porque tem medo de Deus, vai à igreja porque tem medo de ser castigado, tudo que ele faz para Deus, ele faz não por amor, e sim por medo. Jesus Cristo não veio a essa terra por medo do Pai. Ele veio a essa terra por amor ao Pai, à palavra, e por amor a nós. E nós temos que fazer o mesmo, por amor a Jesus Cristo. Porque foi isso que ele requeriu de Pedro. 3 vezes ele perguntou:
Pedro, tu me ama? Ele não perguntou, Pedro, tu tem medo de mim? Não, ele disse, tu me ama. A existência de Deus é o amor, é o mesmo. A razão e causa e motivo que fez com que ele viesse a essa terra e morresse por nós. Pois o medo nos traz esfriamento espiritual e nos afasta do Senhor. Enquanto o temor nos leva a ter mais comunhão, pois nos aproxima de Deus. É só nós entender que Ele é santo. É só nós ser santo também. É só nós nos afastar do pecado também. É só nós aborrecer o pecado também, como Ele aborrece. Aí nós vamos nos aproximar dEle, na mesma santidade, no mesmo grau de santidade que Ele tem. Como o temor do Senhor implica a submissão reverente, a humilde vontade revelada de Deus. O temor do Senhor implica nessa submissão. Ela faz com que nós seja submisso, que significa dependente exclusivo de Deus. Aleluia. Com reverência, com respeito. A humilde vontade revelada de Deus. Aleluia. A maior vontade de Deus na Bíblia é que todo ser humano seja salvo, crente, e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Ele é o temor do Senhor é uma das bases de adoração verdadeira. Quem teme ao Senhor, quem tem respeito por Deus, reverência por Deus, ele entra na casa do Senhor e guarda o pé dele e adora o Senhor. O homem e a mulher que temem a Deus, eles são os verdadeiros adoradores de Deus. Eles adoram de coração, com respeito, com reverência. Eles não adoram da boca para fora. O louvor que sai da boca de quem teme ao Senhor é o louvor que vem do coração. É o louvor semelhante ao louvor das crianças. É o louvor verdadeiro. Por isso que está escrito a verdadeira adoração. A adoração é o resultado de uma profunda reverência, ou seja, de um profundo respeito, ou seja, de um profundo temor diante de Deus Altíssimo, que é santo e grande em majestade. Por isso, a palavra sebomai, que significa temer, sentir temor, respeitoso, reverenciar ou adorar, mostrar o adorador reverentemente prostrado diante do trono do grande rei, o Senhor, confiando apenas na sua infinita graça e misericórdia. O crente que tem o temor de Deus, o crente que teme a Deus, o salvo que teme a Deus, ele se prostra diante do Senhor com o rosto no pó e adora, e chora, e derrama suas lágrimas, e busca a face do Senhor, e se converte dos seus maus caminhos. Em relação ao pecado, ter a mesma aversão que Deus tem pelo pecado. Temer a Deus, que é reverência, que é respeito, é ter a mesma aversão, o mesmo sentimento. Deus abomina o pecado. Deus odeia o pecado. Deus não quer nem aproximação do pecado. O crente servo de Deus, o verdadeiro adorador, o verdadeiro crente salvo, ele tem que ter esse mesmo sentimento que Deus tem. Porque senão, ele não é filho de Deus. Aleluia. O amor de Deus não está nele. Deus nos diz na palavra, aquele que ama o mundo, ou seja, aquele que ama o pecado, aborrece a Deus. Não nasceu de Deus, não pertence a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor aborrece o mal. Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor, a reverência, o respeito para com Deus aborrece o mal. Por isso, o crente que tem o temor
de Deus, esse respeito, essa reverência por Deus, ele aborrece o mal, ele aborrece o pecado. Ele não quer saber, ele fica indignado como Paulo ficou em Atenas, diante da idolatria, do pecado, da abominação contra Deus. Assim o crente fica. Quando você sentir o mal sendo repelido em seu coração, instintiva e deliberadamente, é sinal que está crescendo no temor do Senhor. Quando você sentir esse mesmo sentimento que o Paulo sentiu em Atenas, esse repúdio, esse desprezo, esse ódio pelo pecado dentro de você, quando você vê uma atitude que você sabe que Deus não gosta, que a palavra repreende, que a palavra não concorda e não aceita, que é pecado. Aleluia. E dentro de você aquilo repugna aqui, aquilo ali é uma abominação, você fica indignado, você quer sair logo dali. Isso significa que o temor de Deus, o respeito de Deus está crescendo dentro de você. Se você se sente bem na presença do mal, se você gosta de estar na presença do mal, se você anda no caminho dos pecadores, se detém lá, se você senta na roda dos escarnecedores, então isso significa que dentro de você não tem temor de Deus, não tem respeito por Deus, e você precisa se converter, nascer de novo. Aleluia. A Bíblia diz que o temor do Senhor é aborrecer o mal. Aborrecer o mal. O respeito por Deus, a reverência é aborrecer o mal e apartar-se do mal. Não é só aborrecer. Quem teme a Deus não só aborrece o mal, o pecado, mas ele se afasta do pecado, do mal. É entendimento e inteligência. O temor do Senhor é entendimento, que é conhecimento de Deus. Inteligência. Provérbio capítulo 8, versículo 13 e Jó capítulo 28, versículo 28. Isso nos leva a duas palavras. Acebeia, que é impiedade, ou uma vida sem o temor do Senhor, é viver no pecado. E Eusebeia, que é piedade, significa viver no verdadeiro temor do Senhor, é uma vida afastada do pecado. Então, a falta do temor do Senhor é o primeiro degrau para a loucura. Se você não tem temor de Deus, se você não tem respeito por Deus, pela sua palavra, pela sua casa, pela sua igreja, pela sua presença, você já está caindo, degredindo, descendo para a loucura. Louvado seja o nome do Senhor. Para a morte espiritual. Em relação à obediência, temor do Senhor é obediência. Obedecer a Deus pelo que Ele é e não por causa das ordens normativas que Ele dá. Eu tenho que temer a Deus. Eu tenho que ter reverência e respeito por Deus e amar a Ele pelo que Ele é. Ele é o meu Deus, o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é soberano. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é a minha fonte de vida. Ele é tudo para mim. Eu tenho que temer a Ele por isso e não pelo que Ele dá. Porque aí se está me faltando alguma coisa, se eu orei e pedi alguma coisa a Ele não me deu, porque Ele sabe que se Ele me der aquilo vai me matar espiritualmente. E quem sabe até fisicamente. Então porque Ele não me dá isso, não me dá aquilo, eu não vou respeitar Ele. Não é assim que funciona com Deus. Temer a Deus é pelo que Ele é. Ter respeito a Deus é pelo que Ele é. Ele é santo. E por isso eu tenho que respeitar a Ele, temer a Ele. Em passagens bíblicas, como Malaquias 1:6 e Deuteronômio 10:12, a palavra temer aparece ligada a outras palavras-chave, que significa honrar, amar e servir. Então, temer a Deus também significa honrar a Deus, amar a Deus e servir a Deus.
se eu honro Ele com a minha presença, com o meu louvor, com a minha adoração, com a minha glória, aleluia, minha glorificação, e se eu amo a Ele, se eu sirvo a Ele, se eu faço a obra dEle, isso significa que eu temo a Ele, que eu respeito a Ele. Porque a vontade dEle é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, se eu sirvo a Ele, se eu faço a obra dEle, significa que eu estou respeitando a boa vontade dEle. E se eu me preparo para o arrebatamento, se eu me incluo no grupo das prudentes, se eu edifico, eu ouço a palavra e pratico ela, eu edifico a minha fé, a minha vida na rocha. Eu sou um homem prudente. E porque eu estou aguardando a volta dele, porque eu quero ser arrebatado para o céu, que essa é a vontade dele, é a vontade de Jesus, é arrebatar a sua igreja. Então isso é respeito pela vontade de Deus, que é arrebatar o seu povo e nos levar para sempre com ele. Esses termos nos levam a uma definição clara, embora simples, da palavra temer ao Senhor. É simples, mas é clara. Temer ao Senhor significa amá-lo e servi-lo. A Bíblia diz que, pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Provérbios 16:6. Buscam agradar a Deus. Este é um relacionamento que nos leva a honrá-lo, amá-lo, servi-lo. O que pode estar traduzido em A. Atitude de reverência ao Senhor. B. Um desejo espontâneo de obedecer. Obedecer com espontaneidade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor nosso Deus. E tem mais. Aleluia. O livro de Provérbios também aponta algumas promessas que estão relacionadas ao temor do Senhor. Vejamos, aquele que teme ao Senhor tem a promessa da vida firme e satisfeita. Provérbios 19:23. Aquele que teme ao Senhor tem a promessa de um futuro seguro e estável. Provérbios 23:17. Aquele que teme ao Senhor tem a promessa de recompensa para si e para toda a sua família. Provérbios 14:23. Conclusão: uma pessoa sábia expressa sabedoria no temor do Senhor. Ninguém é definitivamente sábio, e a não ser que tenha adquirido o temor do Senhor. Aleluia. Se a pessoa se acha sábia, se diz que é sábio, aleluia, e não tem o temor do Senhor, ele está enganando a si mesmo, é um mentiroso. Não entendeu ainda o que é temer a Deus. Alguém pode perguntar, mas e a instrução e o conhecimento e o ensino? Instrução, conhecimento, ensino e entendimento é uma coisa só. É o que o homem busca, é o que ele pode alcançar. A inteligência não são essas as condições básicas e os primeiros passos para se obter a sabedoria? Bem, estas coisas vêm depois. São os próximos degraus da escada da espiritualidade. O temor vem antes. E tudo isso, ele é a parte inicial de tudo. E nele que se inicia, é no temor do Senhor que se inicia toda a sabedoria. Ele é o princípio, ele é a base, já está escrito. Assim sendo, podemos orar dizendo: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração o temor do teu nome. Salmo 86, versículo 11. Aleluia. O que significa temer a Deus? Estamos falando sobre o temor do Senhor, porque a aula é a inescrutável e a inescrutável sabedoria de Deus. E para nós
que estamos pensando em edificar, em montar um corpo espiritual sábio. Para nós que queremos ser um homem sábio, você que quer ser uma mulher sábia, aleluia, se não tiver o temor de Deus, o respeito, que é a reverência, que é o respeito, e o cuidado, que é o zelo e a pontualidade, se não tiver isso como base, então você está edificando uma vida que quer ser sábia na areia. O fundamento, a base de temer a Deus, a base da sabedoria é temer ao Senhor. A paz do Senhor, aleluia. Qual nota você dá para a leitura e compreensão da Bíblia? Você sabe que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você está fazendo um curso para ser sábio. Quando você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, medita na Bíblia, você está fazendo um curso para ser sábio. Se você deu uma nota baixa de 7 com relação à dedicação que você tem para o estudo da palavra, venha estudar a Bíblia de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse. Aleluia. Estude ela, leia todos os dias. Aleluia. Aí, você pode estudar pelo seu celular, pelo seu tablet, você pode baixar, você pode estudar na Bíblia Expresso, no computador, mas estude a Bíblia. A Bíblia está recheada de textos que falam a respeito de temer a Deus. Como exemplo, o Provérbio 1:7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, nós concluímos aqui, aleluia, a respeito do que é o temor do Senhor. Nós concluímos aqui, aleluia. Nós vamos fazer essa mensagem em 2 partes. Nós vamos gravar aqui essa primeira live, vamos concluir ela, falando a respeito da lição de número 9, que vai estudar nesse domingo, que é Jó, a inescrutável sabedoria de Deus, aleluia, e que o texto áureo diz: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O homem que não se aparta do mal, o homem que ama o pecado, é um homem que não é inteligente. E a inteligência é o conhecimento de Deus por intermédio da palavra. É a inteligência, é o entendimento. É o homem que estuda a palavra. O próprio Deus disse que o povo dele, se não tiver conhecimento, se não for inteligente, se não entender da sua palavra, se não tiver conhecimento dele por intermédio da sua palavra, eles estão destruídos. Por isso, para que nós nos afastemos do mal, nós temos que conhecer o mal por intermédio da palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Veja bem, a terceira parte da lição aqui diz: a soberania vista como um bem espiritual. Uma verdade revelada no versículo 20. Jó faz importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? De onde vem? Onde está o lugar da sua inteligência? Você vê bem que o apóstolo Tiago responde para Jó dizendo: se alguém não tem sabedoria, peça para Deus. Então a sabedoria, a inteligência vem de Deus. Aleluia. Vem do Senhor. A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples via de tradição. Ela está oculta. Oculta em quem? Oculta em Deus. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição, porque o entendimento, a inteligência, o conhecimento, isso é o que o ser humano pode fazer. Isso é o que eu posso fazer. Eu posso pegar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus,
Eu posso pegar a revista da escola dominical. Eu posso pegar outros livros escritos e inspirados pelo Espírito Santo de Deus por homens de Deus e ler. E eu posso fazer cursos teológicos, aleluia. E posso também fazer cursos seculares. Isso vai me dar conhecimento. Os cursos seculares vão me dar conhecimentos de todas as áreas seculares que tem no Brasil e no mundo. E os cursos teológicos vão me dar conhecimento a respeito de Deus. Porque teologia é estudo sobre Deus. Mas conhecimento não é sabedoria. Muita gente tem conhecimento, tem entendimento, aleluia, instrução, mas não é sábio. Todo sábio é inteligente, mas nem todo inteligente que tem conhecimento é sábio. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria, é dele que nasce a sabedoria. Somente Ele pode revelar a sabedoria para quem Ele quer revelar. Salomão pediu e Ele revelou, deu para Salomão. Se você pedir, se eu pedir, também Ele dá para nós. É uma prática, é uma verdade prática. A sabedoria vem de Deus. Ela está em Deus. E é Ele quem revela a sabedoria divina. Não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. O sábio tem que colocar a sabedoria que Deus dá para ele em prática. Viver ela. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. Jó 28, 28. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e afasta o homem do mal. O temor, o respeito, aproxima o homem de Deus. Quando o homem se aproxima de Deus, automaticamente ele se afasta do mal, porque o mal não pode estar perto de Deus. O mal é o pecado. A sabedoria, portanto, é racional. Esse foi um testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó. Ao contrário de seus amigos, ele vivia a sabedoria divina. Jó vivia a sabedoria divina. Jó não era apenas um homem sábio. Jó, ele vivia a sabedoria. Aleluia. Ele praticava a sabedoria. Ele ensinava a sabedoria. Jó não era apenas um homem sábio. Jó tinha a sabedoria de Deus em si. Não é apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição. A sua sabedoria, a sabedoria de Deus, que era a sabedoria de Jó, era uma verdade revelada, por isso convertida em ação, prática, um relacionamento duradouro de Jó para com Deus. Então eu apenas meditei com os irmãos na terceira parte da lição. A sabedoria vista como um bem espiritual. Essa lição, ela tem a primeira parte, que é a sabedoria vista como um bem natural. A sabedoria como bem natural é muito excelente. Faz do ser humano feliz, próspero financeiramente, abençoado, bem de saúde, né? E a segunda parte da lição é a sabedoria vista como um bem comercial. O homem pode ser próspero se o homem for sábio, se ele colocar em prática o conhecimento que ele tem para o bem. Aleluia. E essa terceira parte é a sabedoria vista como um bem espiritual, que é a que eu achei melhor para nós, porque a Bíblia diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, essa lição de domingo, nós falamos sobre o temor de Deus e vamos gravar uma outra live falando sobre a sabedoria, porque
Nós tínhamos que falar primeiro do temor, porque o temor é o princípio, o temor é a base, o temor é o fundamento da sabedoria. Então agora nós vamos gravar uma outra live falando sobre a sabedoria de Deus, a inescrutável sabedoria de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde.